O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que tu desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos seguindo o Evangelho de Lucas. Nós estamos no ano A, o ano no ano de Mateus. Estamos seguindo o Evangelho de Mateus. E no capítulo 18, que nós ouvimos, é o quinto discurso do evangelista Mateus. E interessante que nesse discurso, Jesus fala a palavra igreja, que Jesus não utiliza essa expressão igreja, só que aqui nesse momento Jesus utiliza a palavra igreja. É claro que o contexto aqui é da correção fraterna, em que Jesus está falando com quem? Com seus discípulos, os apóstolos. E se Jesus está falando de correção fraterna para eles, é que aconteceu alguma coisa, ou estava acontecendo alguma coisa. E onde tem a comunidade reunida, tem a graça acontecendo. É onde nós louvamos o Senhor, onde nós bendizemos, adoramos a Deus. A comunidade, a palavra igreja, vem do latim eclésia, ou do grego também eclésia, significa exatamente, eclésia é essa reunião, vamos chamar, aí vem lá quer dizer para fora, eclésia significa chamado, é a convocação, o chamado para fora, ou seja, para que todos saiam da toca, saiam do seu comodismo, do seu interior, saiam do seu mundinho, vamos assim dizer, e se reúnem com os irmãos para que ali possam, dois ou mais reunidos em meu nome, possa pensar melhor, possa acertar. É mais assertivo quando, no mundo a gente diz isso, quando duas ou mais cabeças pensam mais do que uma, melhor do que uma, é com certeza a comunidade que se reúne para louvar, bendizer a Deus e para procurar viver o caminho de Deus. E não um caminho individualista, mas o caminho comunitário. Mas a vida comunitária não é só um mar de rosas. A vida comunitária não deveria ser o lugar onde a gente cresce em Deus, onde a gente louva, bendiz a Deus, adora o Senhor. Mas nós sabemos que a comunidade que se reúne, essa mesma comunidade que louva, adora o Senhor, bendiz o Senhor, essa mesma comunidade que um ajuda o outro, que também cresce, essa mesma comunidade também, em alguns momentos, erra, peca. Erra quando prejudica o irmão, quando deixa aguçar a inveja, a falsidade, um falar mal do outro. E isso
Não é que nós estamos vacinados, que não acontece. Tem a comunidade São José Operário, isso não acontece, só nas comunidades vizinhas. E nós sabemos que não é assim. Uma história de um monge que estava descontente com o mosteiro onde estava, porque ele achava defeito nos seus irmãos de mosteiro. E ele resolveu sair de lá. E foi procurar um outro lugar. Chegando lá, num outro mosteiro, uma outra congregação, lá também encontrou defeitos nos outros, dificuldades. E aí foi no outro, e não se acertava. Até que ele encontrou um monge idoso, foi se aconselhar com ele, dizendo: eu vou desistir, porque eu não encontro uma comunidade ideal, uma comunidade perfeita, uma comunidade, né, que eu me sinta realmente ali que é o lugar. E ele disse, o velho monge disse para ele: olha, você não vai encontrar uma comunidade perfeita, porque ela é feita de seres humanos, de pessoas. E caso você venha encontrá-la, quando você entrar nesta, ela passa a ser imperfeita, porque você é imperfeito. Então, a comunidade perfeita, ela é aquela comunidade em que as pessoas querem acertar, querem olhar para Jesus como modelo. Jesus é o modelo de homem, quando eu falo homem aqui, estou falando de ser humano, Jesus é o modelo para nós, Ele é o modelo, Ele é a referência para nós. Ninguém aqui é referência para ninguém, é Jesus que é a referência para nós. É claro que a partir do momento que Jesus passa a ser referência para mim, por tabela, por conseguinte, por consequência, eu passo a ser referência para o outro, mas não como uma autorreferência. Nunca nós podemos ser autorreferentes para ninguém, uma autorreferência, ou seja, eu sou o modelo, não. Quando eu vivo a minha experiência com Cristo, aí eu vou refletir o rosto de Cristo. Aí eu passo a ser referência por causa de Cristo. E é nesse sentido que nós vamos crescer e viver enquanto comunidade. São Paulo hoje, na carta aos Romanos, vai dizer que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor mútuo. O amor só quer o bem. O amor, ele só quer ajudar. Assim deve ser a nossa relação. A nossa relação de correção do outro, de poder ajudar o outro, corrigir o outro, sempre precisa ser no amor, para salvar o outro, para salvar. Aquilo que eu vou comentar do outro, primeiro, Jesus aqui vai dizer que eu preciso chamar a pessoa em particular, a sós, para corrigir o irmão. Nem sempre é fácil. Porque a palavra de Deus hoje diz assim: se teu irmão pecar contra ti, ou seja, se teu irmão fez uma coisa ruim para você, a tendência da gente é ficar muito chateado, muito magoado, ressentido, ficar inflamado, ficar com raiva até da pessoa. O que a gente menos quer é falar com a pessoa. A gente até diz no popular, não é? Não quero ver fulano pintado de ouro. Não quero nem me aproximar, pelo contrário, eu quero a distância. E aqui o Evangelho está dizendo o quê? Para a gente conversar em particular, para corrigir o irmão que fez alguma coisa contra a gente. Até em uma outra passagem vai dizer o seguinte: se teu irmão fez alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta de lado e vai reconciliar-te com ele. A gente mais quer a distância, mas precisamos quebrar isso. E é possível somente quebrar isso com amor. Sem amor a gente não consegue. E aqui, quando eu falo amor, gente, aqui é amar os inimigos mesmo, é amar aquele que não merece. É amar aquele que a gente está com vontade de torcer o pescoço. Mas é querer o bem. Querer o bem. Isso é fazer a diferença. Ser como os outros, como o mundo é pagar o mal com o mal, é dizer assim: aqui se dane, eu não quero nem saber de fulano, quero distância, quero mais aqui isso ou aquilo. Ser cristão é fazer a diferença. E fazer a diferença é, se tiver
alguém que fez algum mal para mim, a tendência é que eu me afaste da pessoa e comece a falar mal dela. Isso é o mal de todos nós. É uma questão de vítima. Eu estou vitimado. Eu estou me sentindo mal porque fulano fez mal comigo. Então a tendência minha é comentar com um, comentar com outro, comentar com outro, comentar com outro e comentar com outro, para que o outro fale: nossa, que sem vergonha que fez isso com você, né? Que coisa, né? Coitado de você, você não merece isso. No fundo, a gente quer isso, né? A gente quer colo, a gente quer que alguém cure um pouco, né, a ferida que está machucada. Mas Jesus está dizendo aqui que a comunidade ela só cresce se a gente chegar na pessoa e conversar. Não vomitar. Não vomitar. Tem gente que é tão chato, tão intragável, mas tão chato, mas tão intragável, que é que nem o profeta Jonas. O profeta Jonas queria fazer tudo da sua cabeça. Não sei se vocês já leram o livro do profeta Jonas. Deus tinha falado para ele ir para Nínive, na realidade ele estava indo para outro lugar. Aí depois, quando ele estava lá no barco, e estava aquela confusão toda, ele estava lá no porão, e ele estava na vidinha dele, no comodismo dele. E ele percebeu que, na realidade, o barco estava lá agitado e tudo mais, por causa dele mesmo, né? E aí, o que ele fez? E ele estava tão... nem ele se aguentava, ele quis até cometer suicídio. Ele se jogou no mar. E mesmo assim, Deus teve compaixão dele, né? O que Deus fez com ele? Deus pegou ele, um peixe para engoli-lo, para ele não morrer afogado lá. E ele ficou 3 dias, 3 noites dentro da barriga lá do peixe. Vocês lembram, né, dessa passagem? Só que chegou um momento, mas nem o peixe aguentou o Jonas. Mas nem o peixe aguentou Jonas. O que o peixe fez com ele? Está escrito bem claro lá. O peixe não colocou ele para fora. Está escrito bem nítido lá. O peixe vomitou. Vomitou Jonas. Ou seja, vomitou na praia. Mas nem o peixe queria... Porque tem gente que é tão intragável que nem o peixe quer. É tipo a síndrome de Jonas. Nem o Jonas, nem o peixe aguenta. Agora, até mesmo esse tipo de gente, Deus diz assim: chama a pessoa de lado, corrige a pessoa de lado. Se a pessoa te acolher, você ganhou o quê? Um amigo. Se a pessoa te acolheu, ganhou um amigo. Mas nem sempre, tem gente que é teimosa demais, que nem Jonas, não vai entrar no ouvido, vai sair para o outro, não vai acolher. Tem gente assim ou não? Tem. Pode ser você, pode ser eu também. Não é? Às vezes a gente quer apontar para o outro, mas pode ser a gente. Diz a palavra de Deus: se a pessoa não aceitar a tua acolhida, o que você deve fazer? Chamar mais 2 ou 3 pessoas para ajudar essa pessoa. Não é para se defender, é para ajudar a pessoa. Lembra? Olha, o amor é que faz o bem. A gente tem que ajudar o irmão, mesmo que não mereça, mesmo que eu não goste muito de fulano. Porque ajudar só quem a gente gosta é fácil. Ajudar quem a gente não gosta. Ajudar. Essa pessoa, com 2 ou 3, que é chegado dele, inclusive dela, não quis aceitar ainda, deve ser, Jesus diz assim: se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja, eclésia, a comunidade. Você vai levar a pessoa aqui na frente da comunidade para todo mundo aqui julgar a pessoa? Não é nesse sentido. A igreja tem sempre o seu ministro, seu líder, seu responsável. Seria essa pessoa. Por exemplo, levar ao padre, não como fofoca, dedo duro, para entregar a pessoa. Não nesse sentido. Mas dizer o seguinte: padre, eu tenho uma amiga minha, fulana de tal, aqui da paróquia. Puxa vida, ela é muito legal, tal, não sei o quê. Às vezes ela é muito chata, muito isso, aquilo, ela está fazendo assim, assim, assado de errado. Eu falei com ela, 1, 2 vezes à parte, mas chamei até fulana, ciclana, que é muito amiga dela também, para ajudá-la, mas ela continua fazendo, e isso está sendo um escândalo para a comunidade. Está sendo ruim para ela, está sendo ruim para a comunidade, está sendo ruim para todo mundo.
Não sei se o senhor está sabendo, então eu estou falando para o senhor pegar e, se for o caso, o senhor chamá-la para ajudá-la. Não está sendo dedo duro. Diferente quando a pessoa fala assim, nossa, fulana, não gosto dela, e ela é leitora na igreja, só que o padre não está sabendo o que ela anda fazendo, eu vou falar para ele. Então, só para se vingar, para tirá-la da função dela, isso é ruim, isso aí é maléfico, isso aí é odioso, né? Agora, quando a pessoa faz, não, eu preciso ajudar essa pessoa, eu não gosto muito dela não, ela é chata, ela é uma Jonas da vida, intragável, que até o peixe vomita, mas, por eu ser cristão, eu preciso até conversar mas primeiro eu preciso conversar pessoalmente com a pessoa. Se não der resultado, chamo mais algumas pessoas que são até amigas dessa pessoa. Se não der resultado, vou tentar com o padre, quem sabe, poxa, ele é o pai espiritual, ele é o líder, ele é o responsável da comunidade para salvar essa pessoa. E se essa pessoa ainda, mesmo assim, não der ouvido ao padre, pelo contrário, até se afastar da comunidade, nós não devemos desistir dessa pessoa. A palavra de Deus diz assim que ela deve ser tratada como pagão aqui, está escrito assim, ó. Deve ser tratado como se fosse um pagão pecador público. Na época de Jesus, pagão e pecador público seria um excomungado. Seria uma pessoa que é impuro, uma pessoa que não pode nem entrar na comunidade. É pedagógico isso, é pedagógico. Passar a mão na cabeça também não resolve. Deixar a pessoa fazer com o que está, é uma forma de inclusão. Não, ela precisa ser afastada, sim, para ela repensar o mal que ela fez, mas a pessoa que foi afastada, ela precisa ao mesmo tempo ser acompanhada. Não pode desistir dela. Eu conheço um caso, numa paróquia lá no Alasca, que a pessoa fez algo, participando da comunidade, fez uma situação que se tornou pública, e é uma situação muito vergonhosa, uma situação muito ruim, e se tornou pública aquela situação. Então, assim, antes não era público, era ainda meio que escondido, mas um amigo sabia, o amigo corrigiu. Mas a pessoa ainda continuou no erro. Aí estava ligado à traição. Aí depois, alguns amigos mais próximos chegaram também, conversou com a pessoa. Ainda a pessoa tá bom, sabe esse tá bom, mas ainda continuou fazendo ainda o erro ainda. Ou seja, a pessoa era iníqua. O que é o iníquo? O iníquo é aquele que comete pecado, mas não tem força para lutar contra, e não tem remorso, não tem arrependimento e continua fazendo o pecado. Sabe que está fazendo, mas continua fazendo. E nem se arrepende. Esse é o iníquo, a iníqua. E aí, o que aconteceu? Foi levado ao padre a situação, não como fofoca, mas para tentar ajudar, para que já começou a ficar público, o povo já estava sabendo. Para preservar essa pessoa, o padre chamou a pessoa e o afastou das funções e tudo mais. E disse, eu estou te afastando até mesmo para te preservar, para você não ser causa de zombaria, de chacota para as pessoas. Estou te afastando. Ficou chateado, se afastou da comunidade, etc. Porém, o padre ainda entrou em contato e disse, eu não vou desistir de você. Eu fiz isso para o teu bem, para o bem da comunidade e para o teu bem. E se você quer, não quer, mas eu vou atrás de você, eu vou te acompanhar. E é melhor que você participe até de outra comunidade, outra paróquia, das missas e tudo mais, tal, mas eu vou te acompanhar, eu quero te acompanhar, eu não quero desistir de você, e não vou desistir de você, porque Jesus quer te salvar. Foi essas palavras que o padre usou para ele. Eu quero te salvar, eu não quero desistir de você. E insistiu, e foi. E acompanhou 3, 4 anos e tal. E essa pessoa, aos poucos, devagar, com muita paciência, foi tocando o coração e foi mudando. Não foi fácil. As coisas não mudam da noite para o dia. Ele poderia dizer assim, não quer nada com nada, vai te catar, vai embora. Não é? Já que não quer, e vai embora. E não é assim. Não é assim. Nós não podemos desistir. E principalmente,
essa mesma pessoa tinha falado mal até do padre. O padre podia até dizer, já me livrei de um Jonas da vida, de um traste aí, ufa, já vai tarde, é bom que vai embora, né? E não, nós não podemos fazer isso, porque o Pai do céu, o Papai do céu, todos são filhos. É um filho difícil de lidar, é um Jonas da vida, desnaturado da vida, que até a baleia vomita, mas eu não posso desistir dele, porque Deus não desiste da gente. É nós que desistimos de Deus. Deus não desiste. Se Deus não desiste de mim, por que eu vou desistir do outro? Não posso desistir. Mas eu preciso seguir isso. Eu não posso de cara, falar com todo mundo. Falar com a pessoa à parte. Porque se você fala dessa pessoa para todo mundo, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar, se ela já está orgulhosa, arrogante, etc., ela vai ficar pior ainda. Aí que dificilmente a pessoa vai mudar. Então nós precisamos fazer, Jesus é Deus, Jesus é misericordioso, Ele é o bom pastor, Ele tem o ensinamento para a gente viver a nossa vida feliz, da nossa vida de uma forma coerente, uma vida que agrada ao Pai. Jesus nos ensina hoje o quê? A correção fraterna é o meio para que a gente possa crescer em comunidade, crescer no nosso amor mútuo entre nós. A sinceridade é importante, dizer a verdade é importante, porém, na caridade. Toda verdade dita ao outro, toda sinceridade dita a outra, sem caridade, é um vômito. E está cheio de gente que vomita a verdade na cara do outro, só que não ajuda, é vômito, porque vômito fede, é azedo, aparentemente é ruim. Aparentemente, a gente olha o vômito e não fala assim, que delícia. Ninguém faz isso, né? Só doido. Né? Ninguém faz isso. Ou fala assim, ai, que cheiro gostoso de vômito. É horrível. Vômito é horrível. É feio de ver, é azedo, o cheiro mau, que dá até mais ânsia na gente ainda, só em ver e só em sentir. E está cheio de gente que fica vomitando na cara dos outros, um monte de palavras que não ajudam em nada, só afasta. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente possa construir, não é passar a mão na cabeça, dar um afago no ego da pessoa, não é isso. Mas é dizer o que a pessoa precisa ouvir, mas com a caridade. Falar a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Precisa ser. E se não for assim, ao invés da gente ajudar, a gente vai estar vomitando e fazendo um mal muito grande para a pessoa. E nesse sentido, se alguém faz um mal para você e você não tem a coragem de dizer para ela alguma coisa que possa corrigi-la, cale-se, fica de boca fechada, não fale nada para ninguém, somente reze por ela, só reze. Se você não tem coragem para chegar para a pessoa, para corrigir a pessoa, na caridade, e você vai... eu não vou falar nada para a pessoa, porque se eu for falar, eu vou vomitar um monte de coisa, então eu não estou preparada para isso. Então, cale-se, cala a boca, não fala para ninguém, reze para a pessoa. Porque senão você vai fazer um estrago na comunidade, senão você vai se colocar como vítima, um vitimismo, para todo dodói, cheio de mimimi, e aí você não vai crescer, e nem fazer o outro crescer. Pelo contrário, você vai afastar o outro, e pior ainda, porque você não quer que o outro se corrija, já que o outro fez mal para você, você quer que o outro que se dane mesmo, que se lasque. Isso não é ser cristão. Até porque tem uma coisa que diz que pecado, existe também um pecado chamado pecado de omissão. O que é o pecado de omissão? Quando eu vejo que o outro errou e eu não corrigi, eu vou prestar conta a Deus também por isso. Mas o erro não foi meu, foi do outro, mas eu vi. Eu sou cúmplice. Por eu ser cúmplice, eu preciso também ajudar meu irmão. E se eu não corrigir, Deus um dia vai dizer para mim, olha, você pôde corrigir fulano e você não corrigiu. Ele precisava de você para ir para o céu e você não o ajudou. Então nós precisamos também, tanto é que no ato penitencial a gente diz, por minha culpa, minha tão grande culpa, por pensar... perdoe-me, Senhor, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E a gente esquece que existe o pecado da
Omissão. Omissão. Só que a gente prefere fazer o quê? Lavar as mãos, que é omitir, do que ajudar o irmão. Porque a gente logo já tem um pensamento pessimista. Não vai adiantar nada eu falar, porque fulano não tem mais jeito, fulana não tem mais jeito. Eu vou falar alguma coisa? Vou nada. O problema é dele, o problema é dela, a vida é dela, ela que cuide da vida dela. Eu vou falar alguma coisa para ela, depois ela vai dizer para mim assim, cuida da tua vida, eu vou ficar na minha. Pecado de omissão. Pecado de omissão. Tá? E esse pecado você vai levar tanto quanto ela. Essa pessoa vai prestar conta a Deus e você também, pelo pecado dela. Mas o que eu tenho a ver com o pecado dela? Omissão. Agora eu coloquei vocês em maus lençóis, né? Agora, né? Hoje eu peguei pesado. Mas, gente, é para todos nós, inclusive para mim também. Porque senão a gente vai ter um cristianismo brando. Cristianismo light. Hoje em dia se vive um catolicismo light, né? Light. Em nome da inclusão. Assim, a gente tem que ser a inclusão. Ou então, deixa fulano. Não. Ou a gente vive o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou a gente finge que é católico, que é cristão. A gente vem aqui, comunga o corpo do Senhor, mas depois dá com as línguas nos dentes, falando mal, sem primeiro falar com a pessoa quando ela erra, e fazer um monte de coisa. Ou seja, um catolicismo, um cristianismo light, né? Light. Todo mundo que nem, por exemplo, todo mundo quer, às vezes fazer, por exemplo, uma meta, eu quero emagrecer, mas não quer fazer o que exige, e às vezes exige muito. Eu quero, quer conquistar algumas metas, mas não quer o sacrifício, não quer, não quer, então não dá. Quer mudar, quer ser cristão, mas não quer conversão, não quer mudar de vida. Para mudar de vida exige atitude, exige de nós um comportamento cristão. Se Cristo tivesse no meu lugar, ele colocaria a língua nos dentes, ou seja, falaria mal dessa pessoa logo de cara? Não. Jesus disse que chame de lado, depois chame mais algumas pessoas, e se não quiser se corrigir, leve a comunidade, a igreja. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, peçamos à Virgem Maria, aquela que é a Virgem do Silêncio, Nossa Senhora, que guardava no seu coração, não mágoa, ressentimento, guardava coisa ruim, pelo contrário, os acontecimentos de Deus, a palavra de Deus. Nós estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, que possamos ler todos os dias a palavra de Deus, que ela nos ensine. Diz que a palavra de Deus é uma faca de 2 gumes, ela é cortante, penetrante, ela separa aquilo que é ruim e traz para nós aquilo que é bom. A palavra de Deus coloca a gente no eixo, a gente no nosso lugar, aquilo que é melhor para a gente. Precisamos ler todos os dias a palavra de Deus e colocar em prática. Não basta só ler, precisa colocar em prática. Ler por ler, um monte de gente já lê, mas não é, a palavra de Deus não é para você ler, para você virar cristão cabeção, para ficar, agora entendi. Não, agora eu vou colocar em prática, é experiência de vida, senão a gente vai virar cristão cabeção, que faz curso, faz retiro, faz isso, faz aquilo, lê um monte de coisa, mas só vai ficando tudo aqui dentro da cabeça, não põe em prática, não põe no coração, na vida. Aí vira cristão cabeção. A gente não pode ser cristão cabeção, precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Então, que Nossa Senhora, São José, nosso Pai, nos ajude e interceda por nós, para que possamos colocar em prática essa palavra, para que as pessoas possam olhar para a nossa comunidade e dizer, vejam como eles se amam. Não é comunidade de perfeitos, não é comunidade santa no sentido de não ter pecado nenhum. É uma comunidade em que tem pessoas que têm defeitos, têm dificuldades, têm limites, têm pecados, porém é uma comunidade unida, é uma comunidade que se respeita, é uma comunidade que se ama, é uma comunidade que se corrige um ao outro, é uma comunidade que quer crescer, que quer buscar a santidade em Deus, que um ajuda o outro. Assim deve ser a nossa comunidade, deve ser cada um de nós. Amém.